Vamos direto ao ponto: mapear a estrutura molecular e morfológica desses parasitos eucariotos intracelulares obrigatórios. Para entender a letalidade deles, a gente precisa abandonar aqueles conceitos superficiais e mergulhar de cabeça na maquinaria celular. Afinal, a arquitetura dita a função celular deles. O ponto crucial aqui é que a gente já descartou aquelas classificações antigas de reino e filo. Hoje, ancoramos nossa análise na filogenia molecular moderna, o que coloca esses organismos lá no supergrupo cromalveolata e no grupo alveolata. E olha, essa taxonomia baseada no gene 18S-rRNA não é só um preciosismo acadêmico, não. É exatamente ela que estabelece a linha de base genética para entendermos o arsenal patogênico super especializado que todos esses parasitos compartilham. Agora, olhando para a organização arquitetônica do complexo apical, a gente vê uma rede incrível de microtúbulos subpeliculares saindo dos anéis polares. Eles não estão ali só para dar sustentação. Eles geram a força motriz porque a gente chama de gliding, ou motilidade por deslizamento. Isso permite que o parasito se mova a uma velocidade de até 1 micrômetro por segundo, sem se deformar nem um pouquinho. Enquanto isso, as organelas exócrinas, como as rhoptrias e os micronemas, já ficam ali, engatilhadas, preparando a célula para o impacto e para a invasão. E aí a gente vê como isso se desenrola numa cascata bioquímica quase militar. Primeiro, as proteínas de superfície, como as MSPs, que ficam ancoradas por GPI, fazem o reconhecimento e grudam na membrana da célula hospedeira. O parasito então dá uma girada, reorientando o polo apical. É nesse exato momento que proteínas secretadas pelos micronemas, tipo a enzima AMA1, formam a famosa junção móvel. Pensa nessa junção como um filtro molecular finíssimo. Ela literalmente expulsa as proteínas transmembrana do hospedeiro daquela área onde o parasito está invaginando, criando uma zona de entrada limpa. E aqui entra uma sacada brilhante de causa e efeito. Assim que essa junção móvel se forma, as rhoptrias entram em ação disparando um conteúdo ácido e proteico. É esse disparo que garante a criação do vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo funciona como um bunker. Ele isola o parasito no citoplasma da célula hospedeira e modifica a membrana de um jeito que as defesas internas nem percebem que ele está ali. O resultado prático? O parasito impede a fusão fagolisossomal e simplesmente escapa de ser destruído pelas enzimas do hospedeiro. O mecanismo de evasão perfeito. Falando em estrutura, a microscopia eletrônica revela uma organela fascinante, o apicoplasto. Como ele tem 4 membranas e um DNA circular próprio, a biologia molecular já provou que isso é um remanescente evolutivo de uma cianobactéria. Mas o que isso importa na clínica? Bom, o apicoplasto explica exatamente por que antibióticos macrolídeos, tipo a clindamicina, funcionam contra esses eucariotos. O antibiótico ataca direto a maquinaria de tradução dos ribossomos de origem bacteriana que ficam lá dentro. Isso corta vias metabólicas cruciais, como a síntese de isoprenoides, matando o parasito de forma tardia, mais certeira. Passando para o Plasmodium, vamos focar agora em como essas estruturas impactam a morfologia eritrocitária e a citoaderência. Colocando lado a lado os achados hematológicos que definem a malária, a diferença é absurda. No Plasmodium vivax, as hemácias infectadas ficam enormes, inchadas, cheias daquelas granulações de Schuffner, e os trofozoítos lá dentro têm contornos super irregulares, que a gente chama de ameboides. Já do outro lado, o Plasmodium falciparum é bem mais contido. Ele preserva o tamanho original da hemácia e desenvolve umas formas em anel muito compactas e delicadas. E claro, mais pra frente, ele forma aqueles gametócitos sexuais com um formato de meia-lua, que é uma marca registrada no esfregaço. E a consequência fisiopatológica disso tudo é pesadíssima e depende totalmente de interações de membrana. O Plasmodium falciparum exporta proteínas que criam umas protuberâncias cheias de antígenos na superfície da hemácia, os chamados CNOBs. Esses CNOBs grudam nos receptores do endotélio, causando uma citoaderência violenta lá na microvasculatura profunda. É exatamente por causa desse sequestro nos tecidos que a gente não vê esquizontes maduros no sangue periférico, e é isso que causa a isquemia gravíssima da malária cerebral. Já o Plasmodium vivax joga de outro jeito. A invasão dele depende mecanicamente da ligação direta ao antígeno Duff, o que restringe a infecção quase que exclusivamente aos reticulócitos mais jovens. Mudando de cenário, vamos ver como funciona a multiplicação intracelular e as estratégias de evasão do Toxoplasma gondii. Dá uma olhada nesse processo de endodiogenia. Pode esquecer a fissão binária simples das bactérias. O que a gente vê aqui é uma mecânica quase cirúrgica. O complexo apical e as organelas internos começam a montar 2 células filhas novinhas, os zoítos, totalmente ancoradas e construídas dentro do citoplasma intacto da célula-mãe. A membrana materna só vai entrar em colapso e se desintegrar lá no último segundo da maturação dessas filhas. É uma eficiência assustadora. Para entender a patologia, a gente precisa alinhar perfeitamente cada morfologia à clínica correspondente.
Pega o taquizoíto, por exemplo. O prefixo grego taq já entrega a velocidade do bicho. Ele tem um ritmo de replicação intracelular frenético e é o grande responsável por aquela destruição celular inflamatória na fase aguda. Mas aí ele percebe a pressão do sistema imune e faz um reboot genético, virando o bradizoíto. A célula encolhe e entra numa quiescência metabólica profunda. Essa lentidão toda é o disfarce imunológico perfeito para garantir que a infecção se torne crônica. E completando o ciclo, temos o esporozoíto, o estágio ambiental resistente que viaja protegido dentro dos oocistos liberados pelos felinos. Levando isso para a histopatologia, o quadro fica muito nítido. O acúmulo maluco e a replicação rápida dos taquizoítos acabam estourando as células hospedeira, deixando um rastro inflamatório e formando os chamados pseudocistos em tecidos como o fígado. Em contraste, quando a gente olha para o cérebro, vemos o auge da adaptação parasitária, o cisto tecidual. É uma estrutura super blindada, densamente encapsulada por glicoproteínas que guarda milhares de bradizoítos adormecidos. Eles ficam ali confortavelmente protegidos e invisíveis para a vigilância inflamatória do sistema nervoso central. Para fechar nossos grupos taxonômicos, vamos comparar a morfologia dos oocistos dos coccídeos intestinais. E aqui a biologia dita totalmente as condutas de saúde pública. O Cryptosporidium produz oocistos minúsculos e de parede super rígida, que já saem no hospedeiro totalmente esporulados. O efeito prático disso, eles são imediatamente infectantes assim que atingem o meio ambiente, equipados com seus 4 esporozoítos nus, sem parede interna. Agora, a ciclospora e a cistoisospora geram oocistos fisicamente bem maiores, só que eles são excretados imaturos, não esporulados. A patogenia nos diz que a transmissão não vai rolar no contato direto pessoa a pessoa. Esse oocisto exige dias ou semanas no ambiente externo para completar a organogênese interna dos esporocistos e esporozoítos antes de se tornar realmente perigoso. Para fechar nossa análise, fica uma provocação fundamental sobre o nível de refinamento que a gente acabou de explorar. Como é possível que esse exato maquinário arquitetônico celular ancestral, ancorado nos anéis polares, nas rouprias ácidas e nos micronemas adesivos, tenha sido morfologicamente armado e transformado de forma tão brilhante para subjugar tecidos tão completamente diferentes do corpo humano? Estamos falando de invadir desde hemácias sobre fluxo sanguíneo violento até o isolamento estático do tecido nervoso central. É fascinante perceber como a biologia do filo apicomplexa é impecavelmente desenhada para dominar em todas as frentes. Fica o convite para a gente continuar questionando e estudando essa evolução implacável.